No século XVI, havia uma especulação por partes de aderentes ao pensamento proto-reformista, de que o papado era o anticristo. Estas ideias se alastraram de maneira alarmante em decorrência das atestadas atividades corruptas por parte de integrantes do clero e, em dados momentos da história, por papas. Tanto que o Quinto Concílio de Latrão tratou o problema na sua sessão 11, de 19 de dezembro de 1516. E numa bula conciliar, o Papa Leão X mandou que, abre aspas, ninguém pretenda anunciar ou predizer nos seus sermões a vinda do anticristo. Então, olha só como é que a brincadeira começa, a vinda do anticristo. Então, vamos lá, vamos respirar. Respira. Isso. Então, ali, aquela galera que já vinha seguindo o pensamento de John Hus, Savonarola e outros ali também, à época de Lutero, um pouco antes, os pré-reformadores. Então, se você mergulhar nos escritos daquela época, você irá perceber, lendo os próprios textos, as cartas, os relatos dos proto- ou pré-reformadores. Você verá que havia um sentimento de revolta, de incômodo com o clero da Igreja Católica. E muitos começaram a dizer que o Papa, a figura do Papa, a figura, quando eu falo, não a pessoa em si, mas o título de vigário de Cristo, o título de Papa, era aquilo ali, aquela figura, na verdade, era o anticristo. Quem começa com isso? Os proto- ou pré-reformadores. E isso ganha, nós vamos ver aqui, isso ganha fôlego na reforma. Então, eles começam a dizer que o Papa, a função de vicário, na verdade, aquilo é que era o anticristo. Claro que, se você ler, mergulhar nos estudos destes homens, eles estão falando do cargo. Deixe-me ser repetitivo para fixar na sua mente. Ele está falando do cargo. Eles, a princípio, não faziam uma interpretação literal, mas era como uma ofensa, uma acusação, como se o comportamento do clero católico, da Igreja Romana e do Papa se assemelhasse àquelas características que estão descritas nas epístolas de João, porque o Apocalipse não fala de anticristo. Não existe o termo anticristo no livro do Apocalipse. É a teologia escatológica pentecostal que associa o anticristo das epístolas de João ao falso profeta no livro do Apocalipse. Mas escrito de maneira literal, não existe o termo anticristo no livro do Apocalipse, mas apenas nas epístolas de João. Então, olha só, tem muita gente que fala, nas pregações, diz no Apocalipse que o anticristo, não, o Apocalipse não fala de anticristo. O Apocalipse fala da besta que subiu do mar, da besta que subiu da terra, que tem uma simbologia simples até, e fala do falso profeta. Aí, os teólogos do século XX, os teólogos pentecostais americanos do século XX, é que dizem que o falso profeta no livro do Apocalipse é o anticristo. Mas, na verdade, o termo anticristo só está em João. E em João, anticristo são várias pessoas. Saíram do meio de nós, é isso que está lá. Se fazem. Então, não é um ente, uma pessoa, uma personalidade. Não é uma função, um cargo, não é nada disso. O próprio texto diz o que é e quem são os anticristos. O escritor está dizendo, saíram do nosso meio.
todo aquele que nega que Cristo veio, esse é anticristo, aquele que nega que Cristo existiu. Mas aí a teologia do século XX é que inventa essa persona, agora personifica o anticristo. E isso tem origem lá atrás, no século XIV, XV, XVI, quando o termo começa a ser usado para ofender a figura ali do posto de Papa e o clero católico romano. E isso até no Quinto Concílio de Latrão foi proibido que alguém pregasse sobre esta questão. Isso foi colocado numa bula conciliar pelo Papa Leão X, em 1516, na sessão 11, 19 de dezembro de 1516. Ou seja, estou dando a fonte, estou dando a informação completa, aonde qualquer um pode verificar. Então vamos continuar a leitura. Vamos aqui continuar. Em decorrência da reforma culminada por Lutero, né? Lembra aí a reforma, 31 de outubro de 1517. Tão insistente era o antipapismo das relações protestantes sobre o Apocalipse, que a Igreja Católica Romana estava na urgente necessidade de conceder respostas. Lembre-se que os reformadores se caracterizavam muito pelos sermões públicos, né? Os sermões ao ar livre. Essa foi uma característica marcante da reforma, falar para o baixo clero, falar para o povão, né? Falar em praça, falar em rua, né? Essa questão da itinerância, isso era marcante na reforma. Então era muito fácil você roubar o entendimento das massas, para o bem ou para o mal. Era muito fácil, né? Com uma boa eloquência, com uma boa narrativa, ideias que iam de encontro ao antipapismo, nossa, era tudo que o pessoal queria, entendeu? Era tudo que o pessoal queria. Já estava ali na revolta, de pagar indulgência, mas não sei o quê, a corrupção. Lembre-se que há registros na história da Igreja Católica Romana que pessoas sem a menor capacidade assumiam funções de bispos e arcebispos, vamos dizer assim, pessoas que passavam de geração. Era uma coisa absurda. Cargos já estavam planejados dentro da família de pessoas que nem tinham formação teológica. Isso está na história, tá bom? Não estou dizendo que todos eram assim. Estou dizendo que existiam situações assim.